Olá, abraço para todos. Vamos estudar mais um pouco, né, sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis de Deus, né, que a gente tem que continuar sempre nesse trabalho, no autoconhecimento, para, né, tirarmos de nós as nossas ignorâncias, colocar mais entendimento, mais compreensão, né, isso é fundamental. E hoje a gente vai estudar um pouco mais do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala do conhecimento do princípio das coisas. E a gente sabe que a gente acha que sabe muito, né? O ser humano tem muitas essas dificuldades, mas estamos ainda envoltos, né? Envoltos na nossa ignorância, no nosso orgulho, né? Quando a gente brinca falando de futebol, todo mundo sabe, todo mundo é técnico. Política, a mesma coisa, cada um tem seu candidato, seu partido. Chega a brigar por causa dessas coisas. Na hora de dar conselho, a gente dá realmente conselho como se a gente soubesse muito. De religião também é a mesma coisa, cada um com a sua religião é melhor. Então a gente vai assim, a gente até briga por causa dessas coisas, porque a gente acha que tem que seguir o nosso entendimento. A gente até briga com as coisas que caem da nossa mão, não sei se isso já aconteceu com vocês, quando a gente está usando alguma coisa, um garfo, uma faca, e cai da nossa mão, a gente fica com raiva do garfo. Fala, também não vou te pegar, vai ficar aí. Vou pegar outro garfo, como se o garfo estivesse realmente contrariando a gente. Na realidade, nós é que temos um monte de dificuldade. Então, a gente percebe que a nossa ignorância é muito grande em relação a quase tudo, né? A quase tudo realmente. E a doutrina espírita vem nos trazendo esses ensinamentos que a gente sabe que somente aos poucos que a gente vai conseguindo compreender e praticar. Se for relacionado à parte moral, com os sofrimentos a gente vai aprendendo mais, mas em relação à parte da ciência, a gente tem mais dificuldades, porque o nosso mundo é bem grosseiro. E esse conhecimento do princípio das coisas, lá no item 22, ele fala, define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Então, a gente vê a matéria, conforme nós estudamos, né, no nosso primeiro grau, segundo grau, de que é algo compacto, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né, no espaço, aquelas coisas todas. E ele responde a essa questão falando, do vosso ponto de vista, são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Então, a gente estudou isso, a gente sabe que a matéria é essa que a gente conhece aí, bem grosseira, né? É a nossa evolução, é o nosso momento evolutivo. Mas se a gente analisar que ao nosso lado, né, tem os espíritos, ao nosso lado tem a equipe espiritual, muitas casas espíritas têm hospitais com equipamentos, com tudo, a gente começa a perceber que a matéria, né, não é essa, somente essa que a gente entende. Quando o André Luiz fala do aeróbus, né, do veículo que transporta diversos espíritos volitando, né, e todos eles sentam e vão olhando a paisagem, então eles usam aquele veículo, então aquilo ali é material para eles. O telão, quando aparece, né, as palestras de outros companheiros mais elevados lá em nosso lar, os prédios mesmo de nosso lar, lá o Ministério da Regeneração, o Ministério disso, o Ministério daquilo, as árvores, os parques que André Luiz fala, que as pessoas ficam sentadas, muitas namorando, se preparando para reencarnar como casal, aquele reservatório das águas. Então, na realidade, a gente vai percebendo que o nosso entendimento é conforme ele fala. O que a gente entende é esse aí, da matéria grosseira. Mas existem matérias sutis e etéreas que a gente não conhece ainda. Né? Saiu do nosso plano, continua sendo matéria, mas a gente já não consegue entender porque a gente não vê. Né? E ele fala, que definição podeis dar da matéria? Aí ele já fala que é a matéria que a gente conhece, é essa que prende o espírito ao corpo. Porque o espírito, sendo bem sutil,
ele não consegue agir sobre essa matéria grosseira que é o nosso corpo. Então ele utiliza do perispírito, que é semimaterial, né? Ele tem uma parte etérea e uma parte material, justamente para fazer a função de permitir que o espírito use o corpo grosseiro, né? Então, essa matéria a gente conhece, é a do corpo. Essa semimaterial, que é o perispírito, a gente estuda, a gente não vê, o vidente, de repente, né? Alguns veem, né? Como aquela aura, tal, aquelas coisas todas, que representa também as nossas vibrações, tal. É aquele fio, né, de prata que a gente viu no filme que o André Luiz fala, que é aquele fio que mantém o espírito preso ao corpo, à matéria, mas a gente vai aos poucos entendendo por quê, porque a doutrina espírita é isso, ela vem esclarecendo, além dela consolar, porque tem muitos sofrimentos no nosso mundo, ela também esclarece porque ela vai trazendo, conforme fala Kardec, filosofia, ciência, né, e religião. A religião, que é a parte moral, a filosofia também, que é a parte do entendimento íntimo, e a ciência, né, que vai trazendo e a gente vai aos poucos realmente percebendo que é aquilo mesmo, né? E ele fala, então, o que é o espírito? Aí fala, é o princípio inteligente do universo, ou seja, a criação de Deus, mas que raciocina, que pensa, que cria as coisas como Deus, não no nível de Deus, mas que Deus vai nos permitindo, que a gente vai cada vez mais evoluindo e cada vez mais sendo co-criadores, né? A gente vai também criando diversas coisas. E ele fala, mas qual é a natureza íntima do espírito? Como foi criado? Aí ele fala, não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável. Para nós é alguma coisa. Então, para nós que só acreditamos nas coisas que estamos vendo e tocando, que é essa matéria bruta, grosseira, o espírito não daria para ele explicar que tipo de matéria é o espírito. Por quê? Porque a gente não entenderia, a gente só consegue entender a matéria segurando, apertando, palpando. Já o espírito não, o espírito deixou o corpo, a gente não vê mais, depende de um vidente. Mas a maioria, bem maioria, não vê. Então, os espíritos estão ao nosso lado, existe toda uma equipe espiritual que cuida da gente, mil coisas que são espirituais, mas a gente não percebe por causa da nossa grosseria. Uma vez ou outra, a gente consegue, né, ter uma percepção de um espírito, de algum companheiro ao nosso lado, tal, um anjo de guarda, espíritos protetores, mas é em momentos mais de doença ou de momento de uma sensibilidade nossa, que a gente está sempre correndo, sempre tentando fazer as coisas, então a gente perde um pouco da sensibilidade, né, com o plano espiritual. Mas quando a gente se acalma, escuta uma música, faz uma oração, aí alguns realmente, em alguns momentos, a gente consegue perceber que existe algo, né, muito além dessa matéria grosseira nossa, né? E ele fala que o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as coisas são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Ele fala, ambos são distintos, ou seja, espírito e matéria são distintos, mas é preciso da união deles, né, do espírito com a matéria, para poder dar inteligência à matéria, né? Então, muitos acham que o corpo é que traz inteligência, que não existe alma, não existe espírito, não existe depois, mas não tem como, né? Na realidade, o espírito é que traz todo o seu conhecimento, o espírito é que traz todo o seu avanço e utiliza, faz obras utilizando aquele corpo. Mas essa ignorância é realmente algo, né, que a gente sabe que temos, apesar de que nós somos bem orgulhosos, né? Quando se pergunta se a gente é orgulhoso, a gente vai falar que não. Se perguntar se a gente é egoísta, vai falar que não. Mas nós somos, a ponto de não entender as coisas que estão acontecendo, mas achar que são, que entende. Né? Eu estava estudando um dia desses sobre o Evangelho, né?
no capítulo 8, nos itens 11 a 17, fala dos escândalos. E realmente o que eles falam lá é o que acontece com a gente. A gente não tem noção da extensão, da profundidade do escândalo. Ele fala que o escândalo para a gente é só quando acontece uma repercussão grande, uma fake news que, né, cria um estardalhaço, que faz pessoas às vezes se suicidarem, porque foi uma notícia falsa, uma calúnia, uma fofoca, como aquela moça que colocaram a foto dela no aplicativo dizendo que ela estava raptando as crianças e de repente chegou numa comunidade, alguém achou uma moça parecida com aquela do aplicativo e acabaram matando a moça, né? E não tinha nada a ver, era algo falso. Então isso é um escândalo. Ou mesmo quando tem notícias verdadeiras, né? Notícias crimes, mas que criam aquela repercussão toda, como o João de Deus, quando foi preso por causa daquelas coisas, aqueles abusos sexuais. O Bruno, né? Goleiro, quando falaram que ele mandou matar a esposa. Então, a gente percebe que a gente entende escândalo como isso. Só que ele fala que o escândalo é muito mais do que isso. Ele fala que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo tão a miúde empregada é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Então, tudo que fizermos vai virar um escândalo moral, um escândalo espiritual, mesmo depois que a gente desencarne. Ó, por exemplo, se a pessoa tira a própria vida num suicídio, ela vai falar, eu estou tirando a minha vida porque a vida é minha, né? Eu não estou satisfeita, as pessoas não gostam de mim, e aquelas coisas todas que normalmente o suicida pensa. Só que quando ele tira a vida, ele também criou mil dores, às vezes para um pai que para de acreditar em Deus, que acha que o filho não foi auxiliado, a mãe que entra numa depressão total, às vezes pensando também em tirar a vida, o irmão que começa também a ter um monte de dificuldade depois daquela situação do suicídio. Então, todas essas coisas que vieram após o suicídio é o escândalo. Então, além da responsabilidade dele com o corpo dele mesmo, ele ainda tem responsabilidade também com essa repercussão, com esses sofrimentos que ele acabou criando em outras pessoas. Um assassinato é a mesma coisa, você tira a vida de uma pessoa. Matei uma pessoa, quero resgatar porque matei uma pessoa, mas não é só matar a pessoa. O escândalo, a repercussão moral, é porque você tirou, às vezes, o sustento de uma família, você, às vezes, criou um ódio num filho que ficou vivo e quer matar quem tirou a vida do pai, nunca mais volta a ser normal, vira um assassino, vira alguém grosseiro, cruel. A mãe, que às vezes é obrigada a trabalhar em coisas que não tem condições, acaba desencarnando por causa desses esforços. Então, não é só o assassinato, o escândalo está muito além. Então, a gente percebe a nossa ignorância nesse sentido. Quando esse pessoal faz esses assaltos aí nessas cidades pequenas, eles incendeiam os carros, ônibus, né? Explodem o prédio lá do banco, faz reféns e depois fala, vou ser preso porque fiz um assalto. Mas e a repercussão toda? A repercussão moral e espiritual? Quando eles incendiaram os carros, prejudicaram seguradoras, prejudicaram quem tinha carro, prejudicaram as empresas de ônibus, deixou de receber dinheiro das passagens, os passageiros que não tiveram ônibus para ir. Quando explodiram o banco, muitas vezes explodem também o prédio, muitas salas sem poder trabalhar, funcionários que são mandados embora, os reféns nunca mais vão ser os mesmos, vão ter que tomar remédio, ter síndrome do pânico e outras coisas. Os moradores dali, escutando aquelas coisas todas, muitos podem ter tido um AVC, um ataque cardíaco. E assim a gente vai fora quando mata um policial ou mata um refém. Então a repercussão é tudo isso, não é só o assalto.
Então a nossa ignorância faz com que a gente ache, né, que somente uma situação foi criada e ele nos chama a atenção. Por isso que a doutrina espírita é algo fantástico, porque vai nos chamando a atenção. Às vezes a gente não leva a sério, mas com o tempo, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai ser obrigado a prestar atenção, porque isso é verdadeiro. Olha que profundo esse ensinamento dos escândalos, não é isso? Aí ele fala o seguinte: tudo bem, então haveria esses dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele fala sim, e acima de tudo, né, Deus, o Criador. Então a trindade universal é Deus, espírito e matéria, ou seja, tudo é Deus, são os espíritos que ele criou e tudo são a matéria, porque essa matéria que ele fala é qualquer coisa, né? Tudo que é realmente utilizado, né, no nosso mundo é matéria, e tudo isso Deus permitiu, né, que fosse criado, que fosse transformado, porque ele criou, né? Agora a gente vai falar, mas e a gente não vê Deus, a gente vai acreditar em Deus? É uma grande dificuldade que a gente tem. Mas a gente não consegue ver Deus, mas a gente consegue perceber que existe Deus. Na doutrina espírita, por exemplo, tem a questão do atendimento espiritual, né? Mas se a gente for analisar, esse atendimento espiritual está em todas as religiões. Quando você fala do passe espírita, nós chamamos de passe. O protestante também impõe as mãos para abençoar seus seguidores, não é isso? A religião messiânica também tem lá a sua espécie de passe, né? Quando vai para a oração, é a mesma coisa. Na nossa é irradiação, né? Nas outras religiões tem o culto de oração, tem o círculo de oração, mas a mesma oração por todos. A nossa tem água magnetizada. Na igreja católica é água benta. Na igreja evangélica tem, acho que é um dia, alguma coisa assim, abençoar as garrafas com água. Então a gente percebe que os métodos são bem parecidos, apenas o nome muda. Então, essa uniformidade, essa padronização de acontecimentos, mostra que Deus está em todas as religiões. Cada um fica brigando, né, para ter a razão, mas Deus está em todas, né? E na nossa doutrina espírita, ele está no atendimento espiritual, conforme o CR, a FEB fala, que na nossa reunião pública é um verdadeiro atendimento espiritual, né? Porque nas casas espíritas tem um estudo sistematizado que ensina a doutrina espírita, e a gente vai acabando com essa ignorância que nós temos. Nós temos o estudo da mediunidade que vai explicando como acontece, né, essa comunicação entre os mortos e os chamados mortos e os vivos, que nós chamamos de desencarnados e encarnados. Nas palestras públicas a gente aprende muito lá com o expositor, o que ele está passando. Existe o passo, né, a fluidoterapia, que foi o que nós falamos, que ali estão os medicamentos, todas as substâncias, né, das árvores, da natureza, misturado com dos espíritos, com os nossos, né, um grande atendimento, muitas pessoas ficam curadas na fluidoterapia. A água magnetizada, a mesma coisa, eu coloco um remédio que a gente precisa. Na oração, né, seja pessoal, nós mesmos, pedindo, né, pedi e obtereis, conforme Jesus deixou para a gente, ou na irradiação, onde outras pessoas pedem por nós, ou nós pedimos por outras pessoas. No atendimento fraterno, né, no diálogo fraterno, a gente conversa com as pessoas e cada um abre seu coração para se livrar das coisas ruins que carregamos. As reuniões mediúnicas onde os companheiros desencarnados são assistidos, né, orientados, muitas vezes encaminhados para escolas espirituais, a desobsessão faz parte disso. A evangelização da família, que desde a criança até o jovem, até a madurez, até a terceira idade, aprendendo a doutrina espírita. O culto no lar, que é uma grande reunião, onde muitos espíritos protetores estão ali, muitos companheiros que sofrem são levados ali para ouvir. Então a gente percebe que o atendimento espiritual na casa espírita é uma grande prova, né, da existência de Deus.
E a gente, mesmo os espíritas, às vezes não percebe, né, que tem todo esse atendimento espiritual numa reunião pública, ou tem todos esses serviços numa casa espírita. Por quê? Porque a gente não vê, né? A gente só acredita nas coisas que a gente vê. Quando vem a cura, a gente até percebe que Deus está ali, ajudou, mas quando não vem, às vezes a gente se lamenta, reclama, blasfema, né? Mas Deus está com a gente ali, porque depende muito da nossa existência, né? Das coisas que nós planejamos para aquela existência. Então, ele fala que a matéria é formada de um único ou de vários elementos. Ele fala de um único elemento primitivo, né, criado por Deus, que é o fluido cósmico universal. Então, os planetas, tudo foi criado através desse fluido cósmico universal, que é o fluido ainda na essência, e que espíritos, né, elevados vão transformando aquilo e criando as coisas que devem ser criadas, a água, os planetas, aquelas coisas todas. E que a gente pode ter até um exemplo nosso aqui da Terra, bem grosseiro, material, mas é a mesma coisa. Por exemplo, quando o pedreiro pega cimento com areia e mistura água e vira o concreto, é fluido cósmico universal que nós aprendemos a manipular. Quando o marceneiro faz um móvel e transforma um pedaço de madeira num móvel bonito, ele está fazendo uma transformação no fluido cósmico universal. E assim vai em todas as profissões. Então isso já existe entre nós, a gente não percebe, e o que eles falam que os espíritos elevados fazem são coisas bem mais elevadas, mas que um dia, né, nós também faremos, um dia nós também conseguiremos entender a vida na Terra, entender a vida do espírito, conforme eles falam que em mundos mais evoluídos a gente não perde a conexão com o mundo espiritual, né? A gente tem consciência disso, apenas está reencarnado para avançar em outras situações, que reencarnados é bem mais rápido. Então, essa evolução moral e intelectual nos ajuda, e isso acontece através do estudo, né, da doutrina espírita. Né? A gente aprende, né, que esse fluido cósmico universal é manipulado, é modificado, é transformado, né, para a gente seguir na nossa caminhada, utilizando mil coisas, desde remédios, tecnologia, moradias, vestuário, tudo isso é fluido cósmico universal. Então Deus está presente, né, na nossa caminhada. Então nossas ignorâncias atrapalham porque a gente comete crimes, um monte de coisas que são dolorosas. Mas isso faz parte da nossa ignorância, né? Tanto que nós criamos para nós, por causa da nossa ignorância, por causa da prisão à matéria, nós criamos vícios ligados justamente à matéria. A gente cria vícios das drogas, né, dos alimentos, vícios com os remédios, bebidas, aquelas coisas todas nós criamos para viver nesse mundo. Criamos os crimes, né, os assassinatos, as violências, as crueldades. Criamos a ganância, né, onde queremos muito mais para nós. A desonestidade, onde diversas fraudes acontecem a todos os instantes. Então, nós criamos essas coisas, mas nós também, pela nossa evolução, pelo nosso entendimento, entender as coisas de Deus, as leis de Deus, o ensinamento de Jesus, a doutrina espírita, a gente pode criar um entendimento diferente e, a partir desse momento, ter sentimentos nobres, mais elevados. Aí os nossos pensamentos vão ser diferentes, nossas ações, nossas palavras. Aí nós poderemos nos esforçar para conseguir virtudes, mais bondade, mais indulgência, perceber que todo mundo erra e que a gente precisa de ajuda e todas as pessoas precisam também. Perdoar para diminuir os crimes e seguir cada vez mais para o bem. Paciência, que nós temos muita dificuldade com isso. Mudamos para a honestidade, né? A gente vai ficar com o nosso, com as coisas que Deus nos permitir, conforme fala que em mundos mais elevados, aqueles que estão mais elevados têm mais coisas do que os que têm menos evolução, e ninguém tem inveja disso, ninguém quer tomar nada de ninguém. Os que têm mais ajudam, os que têm menos a evoluir também, moralmente, intelectualmente. Então, o discernimento
que vem através da evolução moral e intelectual é muito grande. Nós estamos com a doutrina espírita, né, nas mãos para que a gente possa aprender e caminhar, porque o nosso momento, apesar de intelectualmente termos desenvolvido, né, muitas coisas, a gente percebe isso no mundo, a parte moral é bem dolorosa, né, bem sombria. E como nós já sabemos que através desses ensinamentos a gente pode se tornar melhor e também ajudar esse mundo a se melhorar, vamos fazer a nossa parte, vamos pedir ajuda a Deus, orar para que Ele nos dê entendimento, compreensão, né, sobre todos esses ensinamentos, para que pouco a pouco a gente possa ir entendendo, possa ir praticando e possa nos tornando melhores. Que eles falam que quando a gente vai evoluindo moralmente e intelectualmente, a gente vai se sentindo mais feliz, né, mais elevado, mais gostando de fazer o bem, evitando o mal, né, com convicção, não querendo fazer mais isso. Então, que Deus, que Jesus possa nos auxiliar, auxiliar todos vocês aí também na caminhada de vocês, na condução das casas espíritas de vocês, que a gente sabe que é difícil. Aqui temos muitas dificuldades, todas as casas espíritas têm muitas dificuldades, mas que possamos nos modificar, nos melhorar para ajudar também as casas espíritas a se melhorarem, a ter um serviço melhor, para ajudar aqueles que chegam em busca de socorro nas casas espíritas e dessa forma sermos mais fraternos, né? Termos mais solidariedade, tá bom? Fiquem com Deus, abracem todos, que Deus abençoe a todos nós.